Nas planícies secas e avermelhadas do Quênia, o sol se põe como uma chama que se apaga lentamente no horizonte. É o ano de 1898. Homens de diferentes países trabalham sob o calor escaldante para construir a ferrovia de Tsavo, uma linha que prometia ligar o coração da África ao oceano. Centenas de trabalhadores indianos e africanos erguiam trilhos e pontes, acreditando que aquele projeto mudaria o destino do continente. Mas ninguém sabia que ali, nas sombras da savana, algo os observava, algo antigo, algo faminto. O primeiro desaparecimento parecia um acidente. Um trabalhador sumiu durante a noite. Depois, outro, e mais outro. Até que, certa manhã, encontraram o chão coberto de sangue e marcas de garras enormes. As feras haviam chegado. 2 leões, sem juba, imensos, e silenciosos como a própria morte. Eles não caçavam por instinto. Caçavam por prazer. E logo seriam conhecidos por nomes que se tornariam lenda: a sombra e a escuridão. No acampamento, o pânico se espalhou como fogo. À noite, ninguém dormia. Alguns trabalhadores se reuniam em volta das fogueiras, contando histórias de espíritos vingativos e deuses enfurecidos. Um ancião disse: "Esses leões não são comuns. Eles são a punição por profanar a terra sagrada." O engenheiro-chefe, coronel John Henry Patterson, homem cético e determinado, não acreditava em maldições. Ele pensava que tudo podia ser resolvido com lógica e coragem. São apenas animais, e animais podem ser caçados, disse, tentando acalmar os homens. Mas, naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, o terror voltou. Um rugido rasgou o silêncio como uma lâmina. Patterson correu para fora da tenda, rifle em mãos, e viu apenas o rastro de sangue se arrastando até a mata. Os gritos ecoavam até sumirem no nada. Pela manhã, encontraram os restos do trabalhador espalhados a poucos metros do acampamento. O medo se tornou insuportável. Os homens começaram a fugir, abandonando a obra. Patterson precisava agir, ou a ferrovia estaria perdida. Junto com todas aquelas vidas, noites seguidas, os ataques continuaram. Os leões pareciam brincar com o medo dos homens. Esperavam o silêncio absoluto, o momento em que a chama da fogueira vacilava. E então, atacavam. Eles arrastavam as vítimas vivas para fora das tendas, deixando apenas gritos e sangue. Nada podia detê-los. As cercas de espinhos foram derrubadas como se fossem folhas secas. Os homens armados, tomados pelo medo, abandonavam os postos. Um trabalhador jurou ter visto os 2 leões caminhando lado a lado sob o luar. Um deles com uma cicatriz no rosto, o outro com olhos tão escuros que refletiam o inferno. Desde então, passaram a chamá-los de a sombra e a escuridão. A cada ataque, a coragem de Patterson era posta à prova. Ele começou a escrever em seu diário: "Essas criaturas parecem conhecer nossos pensamentos. São mais espertas do que qualquer predador que já enfrentei." E enquanto a chuva lavava o sangue da terra, ele jurou que iria caçá-los, mesmo que isso custasse sua própria vida. Patterson montou armadilhas, construiu plataformas de observação e esperou por horas, noites inteiras, sem dormir. O vento trazia o cheiro de morte. Os rugidos vinham de todos os lados, como se os leões zombassem dele. Certa noite, ele subiu numa torre improvisada com um isco amarrado no chão, um bode preso por uma corda curta. As horas passavam, o frio cortava os ossos, e o som dos grilos era a única companhia. Então, de repente, o bode parou de se mover. Silêncio absoluto. Patterson levantou o rifle, sentindo o coração acelerar. Um dos leões saltou contra a torre, derrubando-a com Patterson ainda em cima. Ele caiu, rolou na terra, disparou no escuro e viu, por um segundo, o brilho dos olhos da fera antes que ela desaparecesse na mata. A partir daquela noite, Patterson deixou de caçar leões. Ele passou a caçar demônios. E se você estivesse lá, o que faria? Ficaria escondido na escuridão ou enfrentaria as feras cara a cara? Se histórias como essa te arrepiam,
já se inscreve no canal Que Curiosa Terra, porque aqui você vai descobrir os mistérios mais impressionantes da natureza e da história humana. Deixa o like e bora continuar, porque o pior ainda está por vir. Patterson passou dias seguindo rastros, dormindo pouco e comendo menos. Até que uma tarde, ele encontrou pegadas frescas perto do rio Tsavo. Armou sua emboscada. A noite caiu, o ar ficou pesado, e o som de passos se aproximou lentamente. Ele mirou. O leão apareceu, imenso, sem juba, olhos brilhando sob a lua. Era a sombra. Patterson disparou. O primeiro tiro atingiu o peito, o segundo a pata. O animal rugiu, cambaleou e ainda tentou avançar. Só caiu depois do terceiro disparo. Quando os trabalhadores souberam da morte da sombra, festejaram. Acreditaram que o terror havia acabado. Mas Patterson sabia que ainda restava a escuridão. E ela viria mais furiosa do que nunca. Dias depois, o segundo leão atacou de forma brutal. Derrubou tendas, destruiu armadilhas, enfrentou homens armados. Parecia invencível. Patterson subiu em uma árvore aguardando o momento certo. Quando o monstro se aproximou, ele disparou. Um tiro, 2, 3. Mas a escuridão continuava vindo. Somente após 9 tiros o corpo da fera tombou. Patterson se aproximou lentamente, sentindo o chão vibrar sob o peso do animal. Ele olhou para aqueles olhos mortos e jurou nunca mais esquecer o que viu ali. Não era apenas um leão. Era o próprio medo materializado. Quando os cientistas analisaram os corpos dos leões, descobriram algo assustador. Eles haviam matado mais de 130 pessoas, mas seus estômagos estavam quase vazios. Eles não matavam por necessidade. Matavam por algo além do entendimento humano. Hoje, as peles e caveiras da sombra e da escuridão estão expostas no Museu Field, em Chicago. E quem as observa de perto jura que sente algo, um arrepio, um olhar que parece acompanhar cada movimento. Até hoje, nas noites silenciosas de Tsavo, alguns viajantes afirmam ouvir um rugido distante. Dizem que é o vento, outros juram que é o espírito da sombra e da escuridão, ainda guardando aquele território sagrado. Este foi mais um mistério contado aqui no Que Curiosa Terra. Se gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo qual história misteriosa você quer ouvir no próximo vídeo. Até a próxima! E cuidado com o que se esconde na escuridão.